As primeiras notícias que se tem a respeito de um grupo musical organizado em São João datam do ano de 1878, quando foi lançada a pedra fundamental da estação ferroviária do então Distrito de São João. Nessa época, São João Nepomuceno encontrava-se subordinado ao município de Rio Novo. O grupo musical que se apresentou chamava-se Sociedade Musical Congresso Euterpino. Foi o primeiro grupo da cidade. Era uma banda civil de estilo marcial. Essa banda tocou nos principais eventos da cidade nesse período. 2 anos depois, na inauguração da própria estação, e em 1881, quando da passagem do imperador Pedro II pela cidade. Alguns anos depois, surgiu outro grupo musical, ainda no século XIX, que foi a banda Memória a Carlos Alves. Essa banda teve como maestro Carlos Dias e foi integrada por vários membros de uma família importante na história da música de São João, que eram os Manzos. Os Manzos vieram da Itália e o patriarca da família chamava-se Miguel Manzo. E ele tinha 7 filhos homens, todos músicos. Em especial 2 nomes, Vicente e Arcanjo Manzo, que tem uma longa história na vida das bandas civis que se instalaram em São João. O Miguel Manzo, que era pai, patriarca dessa família em São João, ele, em 1909, criou um cinema na cidade, tido como primeiro cinema havido em terras de São João. Chamava-se Cinema Teatro. Em 1918, esse Cinema Teatro passou a contar com uma orquestra própria da casa. Antes, quem se apresentava nas portas do cinema era a banda Zeca Henriques e a Filarmônica São Joanense. A partir de 1918, passou a tocar a orquestra de Olinto Guimarães de Faria, ele que dirigiu essa orquestra. Entre os membros da orquestra havia o Homero Martins de Oliveira, que era o pianista da casa e que também teve muita participação na vida musical da localidade. Essa orquestra, ela acompanhava, entre outras coisas, os filmes mudos, que então eram exibidos. Cada rolo de filme que chegava a São João, normalmente era acompanhado por uma partitura, já que o filme não tinha sonorização. Essa orquestra, inclusive Homero, tocavam no desenrolar das cenas. Esse cinema foi muito importante, porque antes da aparição das sedes sociais dos clubes, era ali que se realizavam os eventos mais importantes da cidade. Formaturas, bailes e, inclusive, festas carnavalescas. A orquestra se extinguiu quando, por volta de 1932, os Manzos implantaram a aparelhagem para projetar os filmes falados. Aí já não tinha mais sentido manter a orquestra.
Ainda no papel de desenvolvedor de bandas, Vicente Arcanjo Manzo criaram o grupo musical 16 de Maio. Esse grupo surgiu por volta de 1950 e foi o mais famoso de sua época. Era dirigido pelos esses membros da família Manzo, que pouco depois passaram a sua direção para Laureto Alves do Nascimento, que esteve à sua frente até o encerramento de suas atividades no final dos anos 70. Ela deixou gravado um LP com vários dobrados, inclusive os hinos do Operário, Trombeteiros e Democráticos, e também se apresentou na Rádio Nacional num programa denominado Lira do Chopotó, isso por volta dos anos 60. Ela, talvez na memória de São João, tenha sido a banda mais famosa. Foi muito importante, que é o grupo musical Memória Daniel Sarmento. A banda era mantida pela fábrica de tecidos Sarmento. A banda tocava nos principais eventos da cidade no período de sua existência. Desfiles cívicos, eventos políticos, religiosos, tocava também no carnaval e outros espetáculos que ocorriam na cidade, tudo ao ar livre. Naquele tempo não haviam os conjuntos musicais. O que prevalecia eram as festas ao ar livre, sempre animados por uma banda. No carnaval, as bandas também é que prevaleciam. Em 1913, surgiu na cidade o primeiro clube carnavalesco. Ele chamava-se Filhos do Inferno. Fez seu primeiro desfile em 1914 e as festividades foram animadas por um grupo existente chamado Euterpe São Joanense. Quando Filhos do Inferno se dissolveu por desavenças internas, aí surgiram os Trombeteiros e os Democráticos. Faziam suas festas em ruas também da cidade, ruas e praças. Nas festas do Democráticos tocava sempre a banda Memória Daniel Sarmento. Já na dos Trombeteiros tocava a banda Zeca Henriques, a banda dos Henriques, e a Filarmônica São Joanense, ambas com participação dos Manzos. Mais tarde, o trombeteiro começou a realizar alguns bailes dentro do cinema-teatro. E ali as festas eram brilhantadas pela orquestra de Olinto Guimarães. Por volta do início
da década de 1920, os clubes instituíram sedes próprias nos locais onde se encontram hoje. A partir desse momento, as bandas de estilo marcial foram perdendo espaço, pelo menos nos eventos internos, e passaram a animar os bailes de carnaval, as jazz bands, como eram chamados os conjuntos da época. A mais importante e conhecida delas surgiu no final da década de 30, por volta de 38, 39, que foi a Jazz Eldorado. Atuou em praticamente toda a Zona da Mata. Toda a região coberta pela Leopoldina teve bailes abrilhantados pela Eldorado. Tocou no Rio muitas vezes, em São Paulo em 2 ocasiões, e tinha também muito prestígio junto ao meio artístico petropolitano. Ali tocou várias vezes, inclusive durante 6 anos, na década de 60, animou o carnaval do clube local, exatamente o clube petropolitano. Acabou a Eldorado por volta de 1970. Foi quando ocorreu a falência da fábrica de tecidos e muitos dos músicos que faziam parte dela tiveram que deixar a cidade. Inclusive João Furlan, que veio para Juiz de Fora, Zé Carlos Soares, que também mudou para as terras Juiz de Foranas. A Eldorado, entre os anos 40 e 50, ela praticamente sambarcou o carnaval dos clubes. Ela se dividia em 2 grupos e tocava tanto no Carnaval dos Democráticos quanto no Carnaval dos Trombeteiros. E outras festas também que se realizavam nos clubes. Festa de primavera, festa Noite do Havaí, festa japonesa, formaturas, debutantes, Réveillon, festa de sábado de aleluia, basicamente coroação de princesas. Ela praticamente dominava as festividades desses clubes. Nos anos 60, ela, conforme eu disse, ela se afastou e foi tocar 6 anos no Petropolitano. E aí ela foi substituída no Trombeteiros por alguns grupos formados por músicos locais, os conhecidos catados, e também pela banda do Peluche. Já os democráticos, eles tiveram seus carnavais animados por um grupo famoso de São João, que foi o Conjunto Itaboraí, surgido em 61 e que durou até 69. Era administrado por Neném Itaboraí, Sebastião Itaboraí, sobrinho. Aí eu peguei, entrei em Itaboraí. Dali, da Soma, fui embora. Mas é muito bom que você aprende também, entendeu? E eu gostei muito do Itaboraí. Eu não sei quantos anos, mas foi muito tempo com eles mesmo. Nós fomos tocando na Bahia. E depois nós fomos em Petrópolis, nós estávamos sempre em Petrópolis,
pessoal via lá, né, via o conjunto, já havia outro clube, outra entidade lá, já conversava, ia fazer o contrato. Não tinha assim empresário, não. Empresário era nós mesmos. Nós não, o Neném, né? Aí foi, nós tocamos muito. Aqui em São João nós tocamos no Democrático, não entrava outra banda lá, só se a gente não tivesse ocupado lá. Todo mundo. Eu gostava muito do Itaboraí. E de fato era todo mundo. Então, saiu uma música lá na Record, tinha aqueles concursos, não sei se você lembra. Não só música boa, no outro dia nós já estávamos ensaiando nele. Porque o seu Neném escutava, na mesma hora ele passava, eu fazia a partitura, entendeu? Então, e aí nós foi evoluindo, tocando, só não gravamos, mas porque naquela época não estava adiantada. Nós tínhamos as nossas caixas de som, nossa senhora, na época era boa mesmo, entendeu? Hoje não, hoje qualquer caixinha dá um som limpo, eu vejo, né? Então adiantou muito a tecnologia na parte musical, aí é coisa de doido. Terminado o Itaboraí, Conjunto Itaboraí, e a Orquestra Eldorado, São João Nepomuceno nunca mais teve grupos desse porte. Quando esses dois grupos encaminhavam para o término de suas atividades, surgiram na cidade alguns grupos menores. Nós podemos citar o Grupo Excelsior e podemos citar também o Mini Conjunto Show. Esses conjuntos atuavam basicamente o Grupo Excelsior no Botachope, recém-inaugurado, e o Mini Conjunto Show era exclusivo do Mangueira, no Rubro Bar, que também tinha sido inaugurado nessa época. O Mini Conjunto Show era comandado por Anésio Barbosa. E ali passaram alguns músicos que se iniciavam na carreira musical. Paulo Roberto Barbosa, Paulinho Cri, Sebastião Carlos Barbosa, seu irmão, Rubens Pavanelli, filho, né, e o Serginho Pavanelli. Quando Anésio não podia atuar no Rubro Bar, porque ele fazia parte do Conjunto Itaboraí, quem tocava eram esses outros 4 músicos sob o título de Conjunto Jovem. E o Conjunto Itaboraí antigo, com o Neném Itaboraí, Hudson, aquela época, né? E estava já numa fase de decadência, embora tenha sido o top, né, da região aí, de Minas Gerais, tocava de Minas Gerais inteiro, estado do Rio, São Paulo. Tinha também a Orquestra Eldorado, que era também muito top. Nos carnavais era uma coisa maravilhosa. A Orquestra Eldorado, já pensou tocando um carnaval com orquestra? Era uma coisa maravilhosa. E do outro lado, o Conjunto Itaboraí. Itaboraí no Democrático e Eldorado no Trombeteiro. Foi muito bacana. Mas então as coisas foram evoluindo. Naquela época era bossa nova, né? Samba, tchá-tchá-tchá, aquelas coisas, né? Bossa nova muito bom, por sinal, naquela época. Mas entrou uma onda no Brasil de música internacional, né? Aí o Conjunto Itaboraí, né, não tinha um cantor internacional, não era onda, não era praia do Conjunto Itaboraí, nem do Eldorado. E foi decaindo. E nós montamos o Itaboraí 70. Seria um segmento do Conjunto Itaboraí antigo, né? A gente pegou o Hélito, mesma turma, né? O Hélito, o Rubinho, Serginho, eu e Paulinho Cricri. Mas antes do Itaboraí 70, nós fizemos uma parceria com o Anésio Barbosa, o Bezerra, mas quem tinha mais... sim, o Serginho Cricri, eu...
era o Mini Conjunto Show. Tocava no Mangueira. O Mini Conjunto Show só funcionava quando o Conjunto Itaboraí não tinha evento, não tinha contrato. Aí o Anésio vinha o Bezerra, vinha o Zé Américo Barbosa, a gente fazia o Mini Conjunto Show. A gente tocava na região aí, a gente até ficou bastante conhecido naquela época. Mas o forte seria tocar no Mangueira mesmo, a gente tocava no Mangueira. No Trombeteiros, pouco depois também passou a atuar um grupo musical administrado por Nelly Gonçalves, que era os Cobrinhas. Do Cobrinhas fazia uma parte um grupo de meninos que Nelly articulava para conseguir ter um bom desempenho. Muitos músicos passaram ali. Não dá para citar todos, mas o Zé Nelly, nós podemos também Márcio Velasco, Dalminho e outros, muitos outros. O Cobrinhas depois foi mudando de nome com o passar do tempo. Chamou-se N4, N5, N8 e por fim Pop Som. E atuou no Operário e na Escola de Samba Avenida e muitos outros ambientes locais. Agora aí estava acabando. Continuou por um tempo com o Anésio na guitarra, o Hudson no baixo, o Hudson por aí, o Zé Américo Barbosa, que no vocal cantava, esse pessoal ainda era da época do meu pai. Na bateria que eu não lembro. Tinha sido Pilão antes, tudo, mas nessa época eu acho que era o Serginho Pavanelli, não tenho certeza, mas eu acho que sim. Só depois o Wellington Itaboraí formou o Itaboraí em 70. Ele, Baixão Barbosa, o Cricri, os Pavanelli, Serginho e Rubinho. Entendeu? Tocaram muito tempo, depois mudou de nome, passou a chamar Som Livre. E também tinha o Conjunto Excelsior. E o pessoal vindo do Eldorado, que já tinha acabado também. Eldorado, quando nós começamos, ainda existia, mas bem reduzido. Não era aquela Big Band, aquele negócio de 4 sax. Não era não. Mas eram uns caras bons, né? E acabou, e alguns formaram o Excelsior. Era o Zé Carlos Furlano, sax alto, muito bom. E o Sr. Rubens Pintono, teclado. Carlos Mauro na bateria. O Zé Geraldo, o Zé do Baixo, esqueci o sobrenome dele, no baixo, né? O Zé da época daquele baixo acústico ainda, igual o Hudson. Ele saiu, aposentou e parou de tocar. E na guitarra, eu não me lembro quando eu fui para lá quem era o guitarrista. Eu acho que era o Zé Maria Pororó, entendeu? O Pororó saiu, apareceu o Cricri, ficou um tempinho, não ficou muito tempo. Depois foi um outro guitarrista, o Genésio Canhoto, a gente chama de Genésio Canhoto, que também já era da época do Eldorado, já era mais velho também. E ele ficou um tempo, não ficou muito, até que veio o Wilson Ramiro, entendeu? E ficou até o final, nós tocamos ali uns, sei lá, bastante tempo. Aí começamos a tocar lá no Esplendor do Morro, com o Quirino, na Seresta, lá, e tocávamos fora, né? Em Cataguases, a gente tinha muita Cataguases, que tinha um trombonista que era de Cataguases, ele vinha toda sexta-feira tocar conosco. O Pídio, eu não sei o sobrenome dele, muito bom também e tal, gostava de cantar uns samba-canção, umas coisas assim, né? Que deixar o nome do Sr. Carlos Trombini. Ele foi um incentivador da música em São João. Incentivador dos dinâmicos, entendeu? Dos Cobrinhas, né? Professor de equipamento. Depois, mais tarde, foi ele que me indicou para outra banda aí essa que tocava no Esplendor. Entendeu? O Quirino procurando Bahia, leva o maço e tal. Então eu queria registrar aqui
O Sr. Carlos Trombini foi um incentivador, ele tocava violão. E foi um grande incentivador da música em São João, né? Além de Neném Itaboraí, mas eu queria deixar aqui esse registro do Sr. Carlos. Um ambiente em São João do Nepomuceno também que abrigou músicos foi o ambiente radiofônico. A primeira rádio são joanense foi a Rádio Tiradentes. Ela foi fundada no ano de 1947 e permaneceu na cidade durante 4 anos. Em 51, ela se transferiu para Juiz de Fora, onde ela já possuía, inclusive, um estúdio na Rua Alfred. A rádio tinha como dizia na época, cast musical. Seus cantores, cantoras e instrumentistas. Na Tiradentes atuou a primeira dupla sertaneja que se conhece, primeira dupla caipira, que era Zé Catuca e Barnabé. Barnabé era o nome adotado por Florete, né? Famoso personagem músico de São João. No ano de 53 surgiu a radiodifusora. A radiodifusora, fundada por Matheus Caldas, Neném Porto e Joaquim Campos. Depois os 2 últimos saíram e ficou apenas com Matheus Caldas. Ela também tinha um grande número de cantoras e cantores que lá atuaram. E músicos também que lhes davam suporte. Laureto Alves do Nascimento lá teve um programa. Um outro músico era o violonista Elisiário Vitor, um alfaiate conhecido como Baiano. Dizem muito bom. E também o Águias do Ritmo costumava acompanhar os cantores e cantoras locais. Não pode esquecer também Francisco Itaboraí, o Chiquito, que lá tinha grande participação, inclusive num programa famoso da época, que era o programa do Manduquinha, que apresentava revelações infantis e juvenis da cidade. Ali atuou, entre outros, Joia Dalva de Almeida, Horaida Muniz, Paulo Velasco, Carolina Selma, Luiz Quirino de Freitas, as irmãs Lise e Neide Pinguelli, Nelly Gonçalves, que formava um trio com Jair Baiana e sua irmã Maria, chamado Trio Irapuã. As primeiras bandas é muito difícil lembrar, porque era muito... misturava e depois desmanchava aquela e fazia outra, sabe, com alguns componentes, e depois a gente ia seguindo. E eu cantava com várias pessoas também, não tinha banda não. Depois é que eu comecei com os Cobrinhas. Eu cantava com os Cobrinhas, que era só garoto, né? Só garoto não. Meu sobrinho não, meu irmão inclusive era baterista. Ele tinha 9 anos na época que começou, e a gente já cantava alguma coisa com eles.
Mas o bom mesmo era quando juntava todo mundo. Guitarrista, né, que tinha nessa altura também, tinha 11 anos, o Wilson Ramiro, o Paulinho, irmão dele, que cantava muito bem. Então, aí nós começamos com os Cobrinhas. E os Cobrinhas fez muito sucesso por aí, viajou bastante, a criançada tocou, cantava muito bem. O Wilson era um guitarrista muito bom, era baixinho também, isso também dava para ficar parecido com os outros, com o Zé, meu irmão, que na época tinha 9, 10 anos, né? E ele já era mais velho, mas era baixinho, aí combinava bem o negócio. Então tinha uma turma boa, Paulinho também, Ramiro, que era irmão do Wilson Ramiro, cantava bem toda vez, se cantava muito, hein? Estava muito bem mesmo. Ficou muito tempo. Márcio Velasco Itaboraí, era o baixista da turma também. Daniel que era... Daniel Rodrigues, morava na Rua Descoberto na época, era muito bom baixista. Aquele era bom. E era bonito. Era um menino bonito que só você vê. Muito vergonhoso, era tímido, né? Aquela coisa toda. Mas quando estava tocando, virava um capetinho, né? Sai pra lá, Zé. Tem uns sambas meus e tem o samba que eu não deixo de ouvir sempre ou cantar, é o samba do Quirino. Maria, cadê Jair? Jair foi passear, foi levar sua baiana pra senhora Iemanjá. Olelê, olelê, olalá, a Avenida do Jair vai recordar. Nossa Senhora, na hora que entrava o refrão, aqui todo mundo... Eu nem concorri nesse ano, não concorri porque eu falei assim, eu vou deixar, porque se eu concorrer e ganhar, eu não vou cantar esse ano. E eu era a puxadora de samba da Isaca também. O programa do Manduquinha, que era o grande musical da rádio, costumava ser apresentado inclusive em bicas. Posteriormente, a rádio adotou outra sistemática de transmissão, que era tocar discos de vinil, disc jockeys, e com isso teve fim no início dos anos 60 os programas ao vivo com os cantores locais.